Meus amigos e amigas do Facebook, também do canal YouTube A Voz de Sairé. No programa Compartilhando Experiência desta semana, vamos conversar com essa dupla, Antônio Lopes e Zomi. São apelidos e a gente vai saber um pouco dessa história, ou melhor, dessas histórias, um pouquinho dessa trajetória de vida desses homens. Vamos conversar aqui com o companheiro Antônio Lopes. Companheiro Antônio Lopes, seu nome todo é como mesmo? Antônio José da Silva. Antônio José da Silva, né? É, conhecido por Antônio Lopes. Por que Antônio Lopes? Meu pai era Mário Lopes. Ah, seu pai era Mário Lopes. Mário Lopes, é. Eu fiz assim, o nome de mãe era Josefa. Josefa. Era. Aí, quando foi na hora da assinatura, ele pediu que eu colocasse o nome dela. E ela era Josefa, né? Josefa. É. Muito bem. E aí o senhor nasceu há quanto tempo já? O senhor tem que idade? Espera que agora eu vou Tem que fazer as contas agora, né? fazer as contas. Tá com quantos anos? Quer saber a data que eu nasci? Né? Não, a idade sua. A minha idade, sim. Sim. Eu sou de 31. 31, né? Muito bem, 87 anos. Pode escrever. Pode escrever, né? É. Mora aqui no sítio Caiana, né? Vocês querem, né? Mora desde quando aqui? 50 anos faz que eu moro aqui. Faz 50 anos. Não, 66 anos. 66 anos, né? Eu nasci ali. Estou com 64. Ele casou e veio 64, morar. né? Quer dizer, no mínimo. Você é filho do Antônio Lopes? Sou. Filho. E você é conhecido por homens. É. Mas seu nome é como mesmo? José Antônio da Silva. José Antônio da Silva, né? e antigamente o nosso lugar Vai é chegar. lá embaixo, no Cruzeiro. No Cruzeiro, né? Que aqui é só uma extensão, né? Uma extensão. É. E depois veio morar nessa casa aqui. Foi. Deu uma trocada por esse terreno. Desse Muito bem. Um terreno muito preservado aqui, É. viu? esse espaço, esse tempo que ele tem aqui, como se diz, é 66 anos de vida. Isso é uma história. É uma história. 66 anos não são 66 dias, não. Não é? Já chegou gente aqui, entrar aqui e ali voltar para chegar. Aqui é um reino encantado. É verdade. Quem passa na estrada não percebe, não. Não. Quem passa na estrada não percebe a grandiosidade. A gente tem aquele cuidado de não dar muita visão, porque de repente o cara acha ali, a mãe pensa a chácara, o sítio fulano, muito bonito, né? Só que aí você está se expondo, é como se você tiver com um relógio de ouro no braço, ou uma moto nova rodando na estrada, né? Hoje é isso, né? Aí dá medo também, você tem que, não, vamos ter as características, feinho. Deixa o sítio feio, né? Deixa o sítio feio, mais preservado. Mais preservado. Seu Antônio Lopes, e aí? O senhor nasceu no município de Sairé. Foi. O senhor lembra no tempo que o senhor era criança, jovem? Lembro. Pode contar um pouquinho pra gente? Nossa. Eu tenho que criança, como se diz, dos açúcares que eu passei. Fome Passou fome? e muita. Eu estava na idade de 7 anos, 8 anos. Meu pai não tinha recurso. Trabalhava alugado. A gente era morador. E pagava a condição de 3 dias, mas trabalhava 5, porque 3 não dava. Só ficava para ele o sábado, para trabalhar para a gente comer. A manutenção da casa, tá entendendo? E assim tive bastante tempo. Agora, depois que eu me entendi de gente, as coisas foram mudando, porque fui crescendo, fui tirando muitas ideias dele que ele não sabia mudar, né? Mas eu, quando fui crescendo, fui mudando. Esquema de viver, esquema de trabalhar e esquema de vida. Aí eu fui mudando e ele foi me acompanhando. E graças a Deus, até que cheguei onde cheguei. Porque eu não tinha nada e ele também não tinha. Porque não tinha que eu adquiri aqui foi um andado de dinheiro me deu. Quer dizer, o seu tempo de infância foi muito difícil. Foi. E o senhor como jovem?
Andava Também. muito, ia para muitas festas. Não fui muito andejo, não, porque eu fui uma pessoa, talvez eu fui uma pessoa tímido. O senhor se considera uma pessoa tímida. É. E com isso eu tive vantagem na minha vida. Teve vantagem? E porque eu só fiz amigos, só fiz amizade, né? Se alguém não gostava de mim, também não sei o que dizer, porque eu não ofendi, né? É. Nunca ofendi, nem nunca fui ofendido. Até um dia eu fui passando a dizer, Zé Chiquinho, meu amigo ali, aí eu fui terminando de passar, ele disse, Tony Lopes, pessoa boa. Aí, uns 50 anos que namora junto aqui. Nunca tive coisa dele nem de mim. E a gente, ele foi isso mesmo. E se eu fosse uma pessoa, ele não tinha essa dor para de mim, né? É verdade. Não é? E companheirozão, nasceu aqui mesmo nesse. É, nasci aqui. Era o terreno, como se diz. Feito 64 anos de estrada, como se diz. Subi e desci, mas nunca esqueci do pedaço. Você é meio viajado, né? É, eu conheço 10 estados. 10 estados, né? 10 estados. E o que fez você retornar aqui, hein? Não, quando a empresa que eu trabalhava, ela entrou em falência, agora eu sempre morei aqui ou em Bezerra, entendeu? Nunca conhecendo esses 10 estados, mas nunca, assim... Sempre nunca, morou em Bezerros e aqui. É, nunca Sempre estava aqui, né? Nunca, No sítio Caiana. nunca tirei minha família da região, como se diz. De repente eu conheci Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Aracaju, Rio de Janeiro, que eu cheguei a morar, Maceió, Recife, não se fala, né? Que era a casa, era o ponto central, como se diz. João Pessoa, Natal, São Luís do Maranhão. Só não conheço do Nordeste. Cheguei a passar em todas elas, mas não fiz plantão, como se diz, não demorei com ele. Fortaleza e Teresina. O resto eu conheço tudo do Nordeste. Muito bem. Seu Antônio Lopes, o senhor sempre foi agricultor? Sempre fui agricultor, nunca mudei. Nunca mudei não, então eu vou agricultor para o campo. Sempre gostou do campo, Eu né? gostei do campo, porque nada tem e o pouco que eu arranjei foi tirado do campo. Gostei mais, né? Que eu nasci e me criei sendo morador. Meu pai era morador. Trabalhava 3 dias para o patrão, como se diz, é o direito da casa, né? Para ter direito a morar e plantar alguma coisa. E depois que eu me entendi de gente, eu dizia até por uma brincadeira, eu digo, eu me formando de rapazinho, eu digo, aí a gente conversando, falando em casamento, eu digo, tá vendo, eu não tenho nada. Mas eu não me caso com você que não tem nada que nem eu, não. Porque tu não tem nada, eu digo, eu não tenho, mas o papai não tem. E assim foi. Arranjei um casamento com uma... aqui na vizinha desse aqui mesmo. Ali no Cruzeiro. O pai dela não tinha nada, mas a minha bicha era rico. Entrei na família e me casei. Passei uma temporada casado com ela, depois ela faleceu. Depois que ela faleceu, o meu giro foi outro, porque foi tirar o que tirei, o meu direito, como se diz, e fui negociar ele para ver onde chegava, né? E justamente cheguei aqui. Quer dizer que hoje o senhor é viúvo. Sou viúvo. Sou viúvo 2 vezes. 2 vezes? É. Será que o fígado dele é branco, hein? Capaz. Não tem uma história de fígado branco, né? Acho que o cara vai bem pra... É na frente, né? verdade. Sou viúvo 2 vezes. Viúvo 2 vezes. É. Mas pensa num bocado ruim. Mas é uma coisa que faz parte da vida, né? Não tem O como a gente se livrar. senhor não quis casar mais? A segunda vez eu casei. Meu casamento, porque veio eu muito novo, já veio 9 anos, 1 mês e 20 dias, casado, de casamento. Se eu lembro com você hoje, parece que está escrito.
A mulher morreu, passou um ano e pouco. Me casei com uma pessoa do meu conhecimento, que me conhecia de perto. Vivi uma boa temporada, mas vivi porque eu quis viver. Mas a gente não se batia, né? Mas eu tinha família para criar e precisava de uma mão. De fato, ela ficou. Que nada fizesse era acompanhar meus filhos. E quando depois ela morreu, aí eu ainda andei com uns parceiros que estavam morando mais outra, mas depois não quis mais. Não. Então, o Sérgio, ou casado, ou viúvo ou casado. Ou viúvo ou casado, né? Não é? Quem fica uma vida sem segurança? Nem lá nem cá, Nem lá nem cá, né? eu acho, Muito bem, não é? muito bem. E o senhor, como naquele tempo, como jovem, participava das festas? Participava. Participava nisso aí mesmo. As festas que tinha, eu nunca perdia, não. Que era a festa dali mais evoluída, a festa de São Miguel. Depois era São Sebastião, né? E eu participava muito das festas. Eu sou meio demais. Quando eu podia, quando eu estava com saúde, eu gostava de ir para o terço. Porque naquela época tinha muita gente morando aqui, se reunia um rapaziada e ia para a rua. Só brincar, né? Aí assistia o terço e pode estar por aí, assistia a televisão, que a primeira que eu conhecia disso aí era ali no mercado. A gente ficava ali uma temporada, depois se juntava e procurava o rumo certo da casa. Muito bem, muito bem. E Zombi, você, como um jovem, já é uma realidade bem diferente, né? Apesar de ter casado cedo, mas me diverti um pouco. Gostava, gostava da farrinha, como você diz. Você era um homem de festa. Porque naquela época nós tínhamos, assim, não era mais liberdade, porque isso não quer dizer que era mais liberdade, era que você confiava de sair. Hoje você não confia, né? Hoje você não tem confiança. Eu saía daqui, e atravessava aqui a Sapucaia, ia para o Cajueiro, do Cajueiro eu voltava para o Sairé, saía aqui, isso caminhando de pé. Hoje só se faz numa moto ou num carro, e olha lá se chega, né? Você não tem certeza se você pega uma moto e dá esse giro de 180 graus e chega em casa montado nela. Na época que eu queria que a minha família conseguia aqui, esses municípios, eu atravessava todo de pé, trazendo o cavalo, para Bezerro, né? Aqui, até para levar até o Tagi. Carregar um cavalo aqui com 18 quilos de farinha na época, essa farinha aí. Eu comprava farinha, farinha eu comprava um cara de farinha, era 18 cuia. A gente pagava de pé. Eu fui algumas vezes a pé, quando eu tinha aí 10 anos, mais ou menos. Saía dali de Oidade de Passarinho, que era onde meu avô morava, e a gente ia na caminhada, como se diz. E agradecer muito a Deus, porque Ser 3 horas da manhã, quer dizer, 3 horas assim, por alto, né? E não tinha relógio. Não, aí você olhava assim, o galo cantava lá mesmo. era o galo. Era o galo, né? Era. E se o galo atrapalhasse da hora, então... Aí o cara tava perdido, ou o cara tivesse dormido mais do que a primeira cantada, né? Porque aí o cara contava um, aí depois outro. A partir do momento que acordou, né? Aí a gente ia muito pra levantar. Aí hoje às vezes eu fico brincando assim com o menino na rua. Se a gente mandar o menino lá no sítio agora, ele já chamasse a moto. É 30 quase, mais ou menos 36 quilômetros daqui de dentro para Gravatar. Eu com 10 anos, eu só não. Quem quisesse ir, era de pé, como se diz. Se quiser chegar até lá, era de pé, né? E eu lembro que a primeira vez que o pai disse que eu ia para Bezerro mais ele, que aí eu acabei pegando uma caroninha na garupa e tal, mas o cavalo ia carregado, era mais em pé, né? Eu não consegui dormir à noite, como se aquilo ali fosse como se o Alpe, como se você tivesse... É como se você tivesse ido, digamos, para os Estados Unidos. O cara me convidasse para os Estados Unidos e eu sem
Nenhum preparo, como você diz, Nenhum né? preparo, né? Ou Eu- então foi para a Europa, É. né? Passear. Eu passei a noite quase sem dormir, que era para não perder a hora. Não perder a hora, né? Exatamente, de ir mais ver. Era vontade. Hoje, né? quando você fala em alguém, em algum lugar, o primeiro coisa que eu digo, chama ali o mototáxi, né? É. É. Chama o mototáxi. Né? Quer dizer que aí você só vê a meninada não tem ânimo para nada. Quer dizer, se ele não tiver bem apoiado, ele depende da televisão, depende do computador e depende de um transporte para poder sobreviver, né? Verdade. Se ele não tiver isso, ele... Quer dizer, no seu tempo de criança, toda casa tinha um cavalo. Era. Hoje, toda casa tem uma moto. A moto. Quando é um carro, é uma moto, né? Um carro, uma moto. E feito eu, mesmo assim, mesmo, os meus tempos de farra, nunca gostei de andar a cavalo, eu gostava de andar a pés. Aí esse giro aqui, daqui, Cajueiro, Cunha, Riachão... Mas quando ele estava na faixa de 18 a 19 Pronto, aí anos, isso eu girava, como se diz, sem medo de nada, porque no máximo que eu encontrasse era Da uma sexta- pessoa que era conhecida na da sexta estrada. para o sábado, domingo para segunda, era dele. Eu lembro que um carnaval, Final de semana não podia contar com homem, Não. não era, São Antônio? Não. eu lembro Podia que não. um carnaval... eu- Agora, qual era o tipo de farra que você disse que gostava muito de Dança. farra? Dançar. Só dançar. Ali onde é a igreja, hoje ali era um clube. Não sei se... Você era um bom dançarino? Mais ou menos, dava para o gasto. Eu não sei se os outros achavam, eu me achava. Né? Você se achava bom, né? Pelo menos eu gostava de ir para brincadeira. Essa parte ele não herdou de mim? Não, né? Não. Aí Nunca gostou não, desse tipo eu de lembro festa. que um carnaval, eu brinquei os 3 dias. Comecei no sábado, né? Sábado, domingo, segunda, terça, até acabar. E não perdi 1 hora de trabalho. E não cheguei nem um dia à noite em casa. Todo dia eu cheguei bem cedo. Muito bem. Mas eu tinha um compromisso, porque eu não podia dizer a pai que ia dormir porque eu tinha passado a noite fora, porque ele também podia me responder. Mas você sabia que hoje ia trabalhar. Hoje você não pode ir. Né? Hoje, se o cara saiu pra festa, não conto com ele naquele dia, né? Porque o resto do dia ele dorme. Dia seguinte. Mas naquela época era assim. Mas que eu me divertia, eu me divertia. Eu fiquei magrinho 3 dias, mas porque eu era magro, fiquei mais. Você era magro, né? Era magro, fiquei mais. Mas era isso, como se diz. Mas era uma vida saudável, porque você ia para qualquer lugar. O máximo que acontecia era você vir num caminho desse e encontrar com uma pessoa conhecida sua. O máximo. Ou então não encontrar ninguém. E a gente quando Né? fazia... Não tinha medo de nada. Hoje se você disser assim, pronto, eu tô aqui, nós temos as 2 motos. Mas se assim, precisa ir na rua de noite, só um caso de emergência. Depois de 6 eu nem subo e nem desço. Se eu estiver na rua depois de 6 horas eu fico. E se eu estiver aqui eu não subo. Não tem compromisso. É daqui para Gravatar, eu fiz muita viagem, muita madrugada. Daqui para Gravatar. Então, a gente no cavalo, e cavalo carregado com farinha. Era feito aqui nessa farinha mesmo. Era 18 folhas. E a minha medida era grande, chegava lá eu vendia por 20. Se eu não arranjasse lucro de outra maneira, aí 2 cuias de queijo eu já tinha certo, né? Vendia por 20 cuias. Tinha lá um rapaz que eu vendia, ele era da Vitória, tá de Amaro. Já era certo a minha farinha com ele toda semana. Mas eu trazia sozinho, quando eu vi os torneios na estrada, para minha alegria, foi no só. E depois de um bocado de tempo, dessa história que eu estou contando, eu atrasei uma viagem que eu ia para Bezerro, por aqui, pelo assunto do Major. E quando eu ia descer naquela lanceada embaixo, eu vi, ficava acendendo iscão fofurê, acendeu um cigarro. Eu fiquei um pouquinho, dando tempo para ele tomar destino, né? E aí, ele começou a fumar ali. E eu comecei a criar medo. Eu não sabia quem era, né? Começou a fumar, e fumou, foi depois, ele tomou destino e saiu.
Aí eu saí devagarinho, trazendo o cavalo, e sempre lá do cavalo chegou adiante e eu passei por ele. Parece que eu dei as ordens, eu dei as ordens e ele não falou. Eu digo, "Olha, já não está muito bom." Mas saí e ele saiu atrás, mas calado. Quando chegou adiante, eu precisava do corpo do porque eu entrei, para me desviar, né? Aí ele entrou também. Eu acho que é bom companheiro. Ele entrou também. Quando ele entrou, chegou assim, pai, eu vi o senhor entrar aqui, eu não sei qual é o seu destino. Não, meu destino é porque eu conheço essa estrada. Disse, se eu conheço, eu disse, conheço. Leva diretamente para Viseu. Eu disse, leva para Viseu. Para Viseu, para onde o cabo quiser ir. Daqui o cabo, para onde é o destino que você tomar, você segue, né? Aí ele disse, tá certo, muito obrigado. Achei bom o senhor me dar essa informação. Então, daí a pouco, nós andamos por pouco tempo junto. Foi-se embora. Pegou o lugar de caminhar adiante, e foi, eu não sei para onde, não sei qual foi o destino dele. Nunca mais viu esse homem. Não. Agora que o senhor teve medo, teve. E muito. E muito, né? Poxa, mas eu tinha medo de ver lá. E outra vez eu tive outro medo de um cara, foi ali, no assunto do Major. Eu ia daqui para lá, para Bezerro, né? A estrada era por ali mesmo, para Bezerro. E ali o cara saiu de uma favoreira, acendeu o cigarro e começou a fumar. E quando eu cheguei para perto, o capataz estava contando ali para não fazia medo dele. Então ele fala assim, fica sempre na perto ali. Aí o senhor teve medo mesmo, Ah, né? tive medo grande. Mas passei, cheguei, dei as horas, ele falou, e eu não ia barrar, segui. E daí a pouco, sempre olhando de banda, a gente seguiu atrás, mas por distância, depois entrou por outro caminho e me deixou em paz, graças a Deus. Agora vocês morando aqui nessa zona rural, já chegaram a ver alguma coisa? Porque diz que no meio rural tem muito mau Aqui Não, mesmo. aqui, graças a mau Deus, assombro. Essas Não. coisas não. aqui, graças a Deus, foi uma Diz coisa que tem a muito... tal da comadre Filozinha, Se falava muito isso. Isso tem eu... tocha, essas Foi na, coisas. criança, na, Pô, na pô, meninice. já que está com o nosso de tocha, isso aconteceu. Eu vi eles bolando aí, passando uma pela outra. O senhor chegou a ver? Cheguei a ver que o meu Deu coragem de ir lá pertinho dela? Não. É, Mas quando a gente conversava, e se todo mundo sentia que ele estava se aproximando. segundo ele contou pra gente, um dia ele vinha lá do Olho d'Água, e quando ele passou ali em Rio de Nenel, que na época era sítio, ali era um sítio Era fechado, um sítio de café fechado. e de um certo ponto, Otávio, Boa tarde. aí ele percebeu de um determinado ponto, assim, quando ele ia acabando de sair do sítio, na frente, para onde ele ia passar, uns 100 metros, 150, ele viu quando alguma coisa se deslocou desse ponto aqui para o ponto onde ele ia passar, que era a bendita, né, a tocha, né, segundo. E aí ele continuou caminhando, quando ele chegou próximo, o cavalo tomou também lá o susto dele, na moda dele, né? E ele disse que passou, mas aí sentiu que aquilo montou na garupa do Do cavalo. cavalo. E andou pelos 100 metros, que é o cruzamento, na frente tinha um cruzamento, que é aquela entrada do Capim de Planta,
E, e subia para o Antônio Machado, que ali tinha uma casa de farinha bem naquela curva, e por trás tinha uma estrada que levava para Casa Grande. Aí quando ele fez aqui o cruzamento, aí ele sentiu quando o cavalo respirou, que era quem estava com o volume, né, com a carga, né? Quando tomou um ar e aí começou a andar normal. eu Quer senti o cavalo tirando o pé à força. E isso com certeza feito com certeza Quer dá dizer medo, que né? foi uma tocha que o senhor se encontrou com ela e ela montou no cavalo. Tudo indica. Pelo assim, pelo o a, a- ao passar no local, aí ele sentiu que o cavalo recebeu uma carga estranha, né? Um Uma carga peso a mais, estranha, um peso a mais. né? E andou dá pelo menos ali uns 100 metros do ponto, que é naquela E boeirinha aí ali o senhor ficou morrendo de medo, né? Só pode, né? com coragem, não, é que o medo maior talvez tenha sido quando ele sentiu-se livre. Talvez que aí é que o cara se Aí ficou- acordou. Ficou com um medo maior ainda, né? Não é uma tendência, né? Uma tendência. Que eu era mais para andar de noite, Gostava de andar à noite. gostava. É porque Mas o senhor gostava de andar à noite por quê? Porque meu pai morava meio distante. e também E eu ia naquela lá pra época casa dele, você né? não tinha medo de nada, não tinha Tem nada medo que de nada, né? não tinha nada que você não vivia suspeitando de ninguém, né? De ninguém. Hoje você anda, Eu fazia uma todo madrugada aqui. mundo você Eu fazia uma madrugada daqui para Gravatar. todo eu- mundo você é meio assustado com ele. Eu estava, graças a Deus, quando eu sentia, Ele próprio tem assusto de você, quando eu mas sentia você a voz de uma pessoa na estrada, né? Um estradinho, coisa assim, que eu sabia que eu não estava só. Ah, já ficava, já era bom, né? Exatamente. E hoje, a gente fica com medo. Não, quando ele vê um, tem medo. Hoje tem medo. É. E o senhor teve quantos filhos? Pouco, minha família foi pouca. Para criar mesmo foi 6. 6. 6 filhos. Foi foi 10. Ah. 10, né? É. E moram onde os 6 filhos? Um é você, Filho, os é. homens, Tem outro é esse aqui. Leonardo, E que acabou de chegar aqui, que a É. gente. Ele é um O primeiro namorador. dois, dois. Não, 3 moram em Recife e um em São Paulo. Em São Paulo, né? É. Uma mora ali naquela área de Recife, Porto de Galinha por ali. Moram por ali. Muito bem. Pois é, e vocês viram Sairé surgir como cidade, né? Exatamente. Como é que foi esse processo de Sairé se transformar em município? Aquilo ali foi como se foi o interesse do pessoal, né? Aquelas pessoas como vereador, como Ficaram interessados, ficaram né? interessados. Ele teve algumas pessoas, né? Que o Bibi Santana, né? Foi subprefeito, né? E antes de ser. Ele foi vereador de Sairé, mas de Bezerro, sendo da vila, né? E foi subprefeito. Aí a partir dali, quer dizer, começou a ter o interesse de você dizer assim, eu tenho um cadastro, e se eu amanhã aqui for um município, eu deixo de ter um cadastro. Eu tenho uma pessoa que vai cuidar, pode ser que não cuide, mas é o que você espera. Pedro Pequeno foi vice-prefeito dali. Foi, né? Foi vice-prefeito. Subprefeito. Subprefeito. Pedro Pequeno. Muito bem. Continuando aqui o nosso programa compartilhando experiências, você estava falando sobre nós estávamos falando sobre aqueles primeiros momentos de Sairé como município, né? É. A primeira eleição, primeira Câmara de Vereadores, É isso mesmo. e aí várias pessoas tinham sido subprefeito de Bezerro, né? É. E vocês lembram quem foram os primeiros vereadores? Eu lembro Chico Josino, Chico Josino, foi o outro. Então, o resto pode vender, mas teve mais. muito bem. Santino Vieira, Santo Vieira foi de um, foi de um, né? foi de um. E você lembra de algum? Aí, os primeiros foram Chico, quando meu pai falou, o Chico Josino e Miguel Pedrosa, Zezinho Viana, Ormar, Seu Nasci. Foi Muito bem. aquele menino que era Luiz.
Luiz Caetano. Foi Caetano. Nós chamamos Toninho, mas não era Toninho o nome dele mesmo. Luiz Antônio dos Luiz Santos, Antônio, parece. pronto, Esse nome, né? Luiz Antônio e... E tem uma Santino Vieira, não é? Deixa eu ver se eu recapitulo. Santino Vieira, Miguel Pedrosa, Chico Josino, Onassi, Zezinho Viana, 5, né? Ormar, 6 e esse Antônio Luiz, 7. Muito bem, muito bem. E para a gente terminar o nosso programa, a gente sempre pergunta, ou melhor, a gente sempre pede para as pessoas deixarem um conselho, né? E a gente gostaria também de escutar de vocês, né? Qual o conselho que vocês dariam para essa juventude, para as pessoas que estão nos assistindo ou que estejam nos ouvindo? Eu acho o seguinte, uma das coisas para o jovem é começar a valorizar mais, preservar o que ele tem, né? Porque de repente você tem uma propriedade e acha que você, ficando sem ela, comprando uma casa, comprando um carro, Já é tudo e não é nada. né? Aparentemente seria uma coisa melhor. Só que se É. você preserva uma propriedade, você de repente pode ter tudo isso, né? Mas uma propriedade preservada, onde tem alguma coisa que tem história, hoje a gente lamenta porque o que se perdeu de história nisso aí é muito grande. Eu tive por isso, porque veja só. Eu na minha vida nunca esperava chegar onde cheguei. Porque eu nasci e me criei na terra dos outros, sendo morador, né? E hoje, graças a Deus, nós estamos pisando nesse solo aqui, é nosso. Não herdei de ninguém, posso dizer, nem tomei, mas é nosso. Só tenho para agradecer a Deus por ele que me deu, porque se não fosse através dele, eu não estava aqui para contar essa história. E agradecer a ele por isso. Muito bem. E qual é o conselho que o senhor deixa para essa juventude? Faça o que eu fiz. Faça com meu filho que não vai mal. Muito bem. Saiba viver, trabalhe, não queira o que é dos outros, respeite e por aí vai. Muito bem. Muito obrigado então, Por viu? nada. Muito obrigado, Bom, eu Dom só tenho Pedro. a agradecer a Isso, você Desagador, viu? pela Foi muito bom. oportunidade que nos deu e que continue isso aí, que não deixe escapar aquilo que eu te falei no começo. Aquilo que você puder colher de material, não deixe passar, porque você sabe que quem não tem história não viveu, É verdade. né? Verdade. Como é que você... Não, eu cheguei em 90 anos, mas você pergunta o que foi que você viu da sua vida, por onde você passou, porque aonde você, em todo lugar você tem que ter encontrado alguma coisa Tem. para preservar, né? Se você Verdade. não preserva, aí depois você não tem água, depois você não tem a planta e uma série de coisas, né? Que esse jovem está tendo mais oportunidade e deveria ter mais consciência do que nós, porque a gente foi criado muito rudimental, como se diz, analfabeto, não tinha É verdade. noção do que seria preservar. Hoje eles têm, Hoje eles têm. porque eles têm a educação, quer dizer, tem um professor, tem um cara que te ensina, porque antes, vamos supor, a cultura era derrubar, a cultura era queimar. Hoje já tem um cara que vai dar de novo, você não pode queimar, você não pode poluir. Vai. Vai. É verdade. Então, eles estão mais preparados. Agora, Verdade. se não quiserem cuidar, vão sofrer, porque eles não vão ter nem quem governe. Verdade. Muito obrigado. Eu Meus que amigos agradeço. e amigas, por esta semana nós conferimos aqui a história do companheiro Antônio Lopes e do companheiro Zomer, né? São apelidos que eles já se identificaram no começo do programa. E na próxima semana teremos mais um programa compartilhando experiências. Mais histórias para a gente aprender com as experiências daqueles que têm muito a nos ensinar. Muito obrigado por hoje e na próxima semana te aguardo em mais um programa. Muito obrigado a você que assistiu esta matéria, a este documentário. Esperamos que você possa compartilhar para que muitas pessoas tenham acesso a toda essa temática tratada.
Em breve nos encontraremos.